Amados de Deus, a paz do Senhor, aqui é Clélia Damasceno e eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu tenho percebido que nos últimos tempos, devido a muitas polarizações na sociedade, muitos discursos de ódio, um individualismo crescente, um egoísmo muito grande, nós temos percebido que até mesmo pelos lábios dos cristãos têm sido proferido palavras que afrontam princípios básicos daqueles que realmente desejam ter uma comunhão com Deus. Muitos cristãos dizem assim: plantou, colheu. Quem mandou mexer? Não posso fazer nada. Foi ele que quis. E muitas vezes a gente vê que esse tipo de declaração vai nos apontar duas coisas. A primeira, a falta de misericórdia. E a segunda, a falta de humildade. Muitas vezes, quando você olha para um irmão praticando um pecado, e você pensa assim: esse eu não pratico, por isso que Deus não está me punindo e está punindo ele. Isso nos traz uma arrogância, porque nós dependemos de Deus para tudo, até mesmo para não pecar. E essa arrogância é o tipo de pecado que passa muito desapercebido para aqueles que não têm um compromisso com Deus. Mas aqueles que querem cada vez mais viver uma vida mais profunda, mais íntima, mais cheia da presença de Deus, necessariamente terá que tomar uma postura contra essa soberba, essa arrogância que chama para si uma santidade que a própria pessoa não é capaz de produzir. E nós temos o texto de Obadias, que para mim é um grito que ecoa das Escrituras contra toda arrogância e autossuficiência que muitas vezes aparece em forma de zelo pela justiça divina. Há pessoas que, quando a outra estão em estado de necessidade, elas sentem prazer. Elas se sentem melhores porque elas não estão passando aquilo que a outra pessoa está. E Obadias vai nos mostrar exatamente isso por meio da nação de Edom. Israel havia pecado muito, caído num longo processo de idolatria. E Deus começa sempre punindo os de casa. E Deus pune Israel com mais rigor que a lei poderia oferecer, que era a perda da terra. Enquanto Israel estava nesse processo tão doloroso, tão sofrido, tão triste, que nem o próprio Deus sentia prazer no sofrimento do seu povo, mas a sua santidade exigia que o pecado de Israel fosse punido. Edom, ao invés de tomar para si o exemplo do seu irmão e de buscar não praticar aquela mesma conduta em temor, não. Ele começa a sentir prazer pela dor do outro. Ele começa a se sentir melhor. Ele começa a nutrir em si uma arrogância, uma soberba, como se ele fosse inalcançável pela justiça divina, como se ele estivesse acima de Israel. E o livro de Obadias vai nos dizer que há duas revelações em que o profeta irá ministrar. A primeira para Edom, quando Deus diz que ele abaterá Edom por conta dessa soberba, por conta desse orgulho, por conta desse sentimento, de cobiça e crueldade que impediu com que os edomitas usassem de compaixão para com Israel num momento tão difícil. E as nossas condutas pecaminosas sempre vão nos custar muito caro. A sabedoria humana, o seu orgulho e altivez faria com que a justiça de Deus fosse rigorosa e reta perante os edomitas.
uma punição correspondente à sua justa transgressão. Então, muitas vezes, aquele que carrega dentro de si esse sentimento de superioridade frente às fraquezas do outro, ele não imagina, mas a mão de Deus também o alcançará. O julgamento de Deus para com aqueles que estão ao nosso redor deve ser um alerta, um ensinamento para que nossos caminhos sejam sempre de humildade diante da santidade da justiça. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Assim diz Provérbios, capítulo 24, versos 17 e 18. Jamais permita que o seu coração lhe engane, fazendo com que acredite em uma justiça própria, onde está acima da punição divina. Obadias 3 e 4 traz a sentença sobre Edom e que ela sirva de exemplo para nós nesta noite. Assim diz o texto: o orgulho do seu coração enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me julgar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Que hoje nós possamos fazer uma reflexão com relação à nossa segurança nos nossos trapos de imundícia, naquilo que nós acreditamos que é a justiça que nós produzimos com a nossa própria mão. Que possamos ter mais compaixão e misericórdia e que possamos andar humildemente diante de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nesta hora, neste momento, Senhor, diante da Tua presença eu venho colocar a minha vida e eu venho pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades, pelo nosso coração pecaminoso, meu Pai. Ó Senhor amado, que neste momento o Senhor possa visitar as nossas vidas, nos concedendo um coração humilde diante da Tua presença, abrindo os nossos olhos e nos concedendo discernimento espiritual para ver o que há dentro de nós que não Te agrada, o que há dentro de nós que precisa ser transformado, qual o desejo, Senhor, de vingança, qual o desejo de punição, qual a ira nós temos alimentado em nosso interior que não tem lhe agradado, que muitas vezes tem impedido o Senhor de se revelar mais claramente a nós. Por isso, neste momento, meu Pai, eu quero Te entregar a vida de cada um daqueles que estão me ouvindo e a minha própria vida. E quero pedir ao Senhor, assim como o salmista Davi, assim como Jó, Senhor, abra o nosso entendimento, mostra-nos os nossos pecados que nos são ocultos, revela-nos aonde estão as nossas transgressões, lava-nos, meu Pai, pelo sangue puro carmesim de Cristo vertido na cruz do Calvário e conceda-nos, meu Pai, a Tua bênção, a Tua libertação e uma mudança no nosso interior para a glória do Teu santo nome. Amém. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.